Os partidos mais alinhados à direita e ao centro do espectro político-ideológico saíram fortalecidos das eleições municipais encerradas no domingo. A direita conquistou 2.673 prefeituras, 11 delas são capitais. Um avanço de 5% em relação a 2020 e o melhor resultado desde a eleição municipal de 2000. Em seguida, vêm os partidos de centro, que elegeram prefeitos em 2.144 cidades. Número estável em relação a 2020, quando conquistou 2.166 prefeituras. Já os partidos de esquerda mantiveram a tendência de queda iniciada em 2016. Juntas, as legendas esquerdistas conseguiram 752 prefeituras em 2024. O número é 13% menor que em 2020 e o pior desde a eleição de 2000. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Ontem a Oeste fez uma cobertura especial aí do segundo turno das eleições municipais, você esteve presente, Augusto, Piotto também, Carlo Cauti. Fizemos um revezamento aqui para acompanhar em tempo real a apuração deste segundo turno e a gente traz agora, claro, aqui em Oeste Sem Filtro, um balanço das eleições agora com os resultados mais consolidados, Silvio. E você escreveu uma reportagem logo após o final do primeiro turno das eleições aqui na Oeste, mostrando que o eleitor já despertava uma preferência pelo político mais conservador, pelo político mais à direita, e o que a gente percebe neste segundo turno é uma confirmação deste cenário e, mais uma vez, a derrota da esquerda. Quero te ouvir aí uma primeira análise inicial, a gente vai trazer números dos partidos que mais elegeram prefeitos e quero saber quem é o grande vencedor deste segundo turno das eleições, Silvio. Paula, boa noite para você, Ana, querida, meu irmão Augusto. Boa noite, Piotto. Boa noite para você que começa a semana com a gente. E começando, pegando carona no teu comentário, parabenizando toda a equipe também do site da revistaoeste.com, que fez um trabalho brilhante de cobertura deste segundo turno. Quem acompanhou a eleição, a apuração da eleição no site da Revista Oeste e aqui na nossa cobertura em vídeo, acompanhou fatos, acompanhou notícias, como elas são, sem torcida. Porque o que a gente viu foi a maior torcida organizada em emissoras de televisão até o último minuto. Gente dizendo, inclusive, que se tivesse mais uma semana, o Guilherme Boulos poderia ser prefeito de São Paulo. Criatividade. Paula, tem alguns recortes possíveis para a gente trazer aqui. Imagino que a gente vai dar algumas voltas sobre a eleição. Vou fazer aqui, então, um enunciado. Bom, em primeiro lugar, a eleição municipal mostra a verdadeira cara do brasileiro. O brasileiro é conservador, o brasileiro optou por candidatos de direita, candidatos conservadores, candidatos que defendem as liberdades constitucionais, liberdades individuais, o liberalismo econômico, fazer as suas próprias escolhas sem a mão pesada do Estado. O eleitor confirmou a fotografia do primeiro turno que você já trouxe, dizendo não ao PT, o partido que envelheceu mal, é um partido que não tem um sucessor para a figura de Lula, que é maior do que o PT, inclusive, mas que também já está no fim da sua trajetória política. Um partido que não conseguiu se reinventar nas principais cidades, não tinha candidato no Rio de Janeiro no primeiro turno, no segundo turno foi na garupa do Guilherme Boulos e São Paulo, a despeito desse eleitor um pouquinho mais sou intelectual, sou de esquerda, o eleitor de São Paulo disse não há espaço para candidatos radicais, essa franja radical da extrema esquerda como Boulos, como Maria do Rosário em Porto Alegre. Um partido que se contenta em ter uma capital, Fortaleza, falaremos sobre isso, no fio do bigode, uma eleição apertadíssima no Nordeste. Só uma capital, que num estado como São Paulo tem de comemorar uma eleição em Mauá. É uma cidade importante, claro, todas são, mas é muito pouco para alguém que já teve não só a capital paulista, mas uma série de cidades na região metropolitana perdeu tudo. Então eu acho que esse é o recado, o verdadeiro rosto do eleitor. E o PSD e o MDB são os maiores vencedores das eleições municipais. Cada partido vai governar aproximadamente 37 milhões de pessoas. Em seguida, vem o PL, com um total de 27 milhões de pessoas. A gente preparou uma arte para mostrar quantas prefeituras cada um dos partidos conquistou.
Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo, Piotto. A gente exibe na tela aí para quem nos acompanha. Então, agora um consolidado com o fim do segundo turno das eleições. Então, o PSD conquistou 887 prefeituras. Na sequência, vem o MDB com 856, o PP com 747, União Brasil 584, PL 516, Republicanos 435, PSB 309, PSDB com 273 prefeituras e o PT com 252 prefeituras. A gente traz aqui os 9 partidos, tem outros, claro, a gente pode também trazer que temos aí o restante da tela na segunda, aqui, ó, PDT com 151, Avante com 133 e os partidos que acabaram sem eleger prefeitos, PSOL, PCB, PSTU, PCO, que acabaram não elegendo prefeitos nessas eleições. Queria que você fizesse aí uma análise, um balanço desse resultado que a gente traz aí na tela para quem nos acompanha com os partidos aí que mais elegeram prefeitos. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Silvio, Ana Paula, todos que nos acompanham. Posso voltar naquela primeira tela? Claro. Porque é importante a gente ver o PT na rabeira daquela primeira tela. Tem uma coisa em política que todo mundo aprende logo que começa a cobrir a política em jornalismo, é que o PT não divide poder. O PT não divide nem a derrota, porque parte desses partidos que estão acima do PT, à exceção do PL, dividem ali ministérios com o PT. Claro que são ministérios de segundo escalão, terceiro escalão, de pouca importância. O que interessa no núcleo do governo está justamente nas mãos de afiliados do PT, ou seja, de nomes fortes do PT. Esta lógica do PT com 252 prefeituras, e a gente vê o PSD, que faz parte do governo, inclusive, com 887, o MDB, que também tem ministros lá, com 856, o PP, 747, é, por exemplo, o partido do presidente da Câmara. Aí vem a União, 584, que é um partido que não entrega muito votos, mas também faz parte do governo, e sim, aí o PL com 516, esse sim, de oposição. O que a gente está vendo aqui é que esses partidos eles não foram associados com o governo na hora do eleitor escolher, além das questões municipais que são muito claras. O candidato do União Brasil, do MDB, não se associa ao PT nas cidades, não tem nada a ver a visão de administração pública desses candidatos com a visão de candidatos do PT. Já tem essa separação que o eleitor faz de forma muito clara. Mas mais que isso, e vou voltar aqui a um ponto que o Silvio já fez menção, é que o PT passou anos e anos, lá atrás, quando ele cresceu no país, em prefeituras, cidades importantes, ele vendia o sonho da chegada de uma agenda de justiça social, de distribuição de renda, uma fantasia de o salvador da pátria, na cara do Lula, e de algo completamente não sustentável, porque ele mesmo derrubou, quando ele disse que ascendeu os mais pobres à classe média brasileira, e olha que conceito de classe média no Brasil é um negócio bem discutível. O próprio governo do PT, depois com Dilma Rousseff, devido a todo o endividamento do Lula, fez essas pessoas serem rebaixadas novamente. Essas pessoas estão de frente hoje à realidade. A realidade é que um governo que tem associado com corrupção, os dois maiores escândalos de corrupção, vêm dos governos do PT. Inflação alta, rombo nas contas públicas, diplomacia completamente chamuscada dentro da história brasileira, o que compromete a imagem do país. E uma economia que não entrega, porque não dá autonomia nem ao empresário nem ao trabalhador, com insegurança jurídica e o governo intervindo em tudo. Entre o sonho e a realidade, o eleitor viu qual é a realidade do PT. Não é que o Lula é um cabo eleitoral ruim, é que antes ele conseguia vender uma fantasia, um sonho. Agora a realidade é de um presidente trágico na sua terceira passagem pelo poder agora do governo federal. E o eleitor falou, bom, então qual é a eleição que nós temos agora? É a municipal. Além das questões, obviamente, da cidade, que se diferencia por demais, um gestor do PP, um gestor do PL, um gestor do DEM, não, do União Brasil, enfim, todos esses partidos, do que é a gestão de um candidato do PT, quem mora em cidades pequenas sabe muito bem do que eu estou falando. Além disso, a figura do Lula hoje joga contra. Bom, basta ver o gasto que teve Guilherme Boulos aqui em São Paulo e entregou a mesma coisa, ou até pior, do que quando não teve todo esse investimento financeiro do PT, uma fortuna milionária que resultou em nada. Ninguém convence o eleitor que cada vez mais entende e participa de política.